Experimento. Primeiro, vamos fazer um experimento simples, um experimento com o sistema de mola e massa. Esta é uma mola conectada a uma massa de 1 kg, e a mola tem essa constante elástica. A linha azul pontilhada representa o ponto de equilíbrio da mola, ou seja, o ponto onde a força da mola e a força gravitacional são iguais. O que faremos aqui é esticar a mola por essa distância, e depois soltá-la. Você sabe que, ao soltar a massa, ela subirá e retornará à posição original. O tempo necessário para esse movimento é conhecido como período de oscilação. Neste experimento, vamos medir o período do sistema. Temos um cronômetro aqui, então vamos começar o experimento. Estou soltando a massa e medindo o tempo. A massa está subindo até a posição superior, e agora está descendo. O cronômetro indica que o período de oscilação é de aproximadamente 6,28 segundos. Certo? Agora faremos outro experimento com o mesmo sistema de mola e massa, mas desta vez vou esticar a mola ainda mais. Qual seria sua intuição sobre o período? Ele aumentaria ou diminuiria? Você pode pensar que ele aumentaria, já que a massa precisa percorrer uma distância maior em comparação com o primeiro caso. De qualquer forma, vamos realizar o experimento e medir. A massa está subindo, agora está descendo novamente. E o período de oscilação é, novamente, 6,28 segundos. Conclusão do dia: o período de oscilação não muda com o quanto a mola é esticada. Ele permanece o mesmo para ambos os casos. No estudo de vibrações, usamos frequentemente um termo chamado frequência angular, representado por ômega, que é dado por peródo, π, texto período, período. Experimentalmente, provamos que a frequência é uma propriedade do sistema, e não depende das condições iniciais ou do input do usuário. A grande pergunta: por que o período permanece o mesmo nos dois casos? Para encontrar a resposta, faremos ambos os experimentos simultaneamente. Aqui, ambas as massas sobem com diferentes amplitudes, mas o período é o mesmo. Você pode observar que o primeiro sistema de mola percorre uma distância maior, mas, ao mesmo tempo, ele se move a uma velocidade mais alta em comparação com o segundo caso. Essa é a razão. Mesmo que a distância percorrida no primeiro caso seja maior, a velocidade mais alta compensa essa diferença. Assim, ambos os efeitos se anulam, e o período ou a frequência do sistema permanece o mesmo. Análise matemática. Sistemas possuem frequência natural, seja para uma ponte, um circuito eletrônico, um copo ou uma chaminé. É novamente uma propriedade, certo? Exatamente. Assim como você define o módulo de Young ou a densidade como propriedades físicas, a frequência natural também é uma propriedade. Agora, o que fizemos experimentalmente será analisado matematicamente. Aqui está o caso: minha massa está no ponto de equilíbrio. Eu a estico, e a deformação y é medida positivamente nesta direção. Se você quiser prever o movimento de qualquer sistema vibratório, a única lei que precisa conhecer é a segunda lei de Newton. A massa multiplicada pela aceleração é igual à força total atuante na massa. Podemos representar a aceleração como dsd, frac dsdt dt ds, e a força total que age na mola é apenas a força elástica, que é kY k, c dot y ky. O sinal negativo está presente porque a força da mola sempre atua na direção oposta ao deslocamento. Você pode resolver essa equação diferencial facilmente usando algumas condições de contorno, e a solução será: o deslocamento da massa varia como uma função cosseno ao longo do tempo. Aqui é a amplitude inicial da mola, ou seja, o quanto a esticamos inicialmente. Graficamente, isso se parece com uma onda cosseno. A partir dessa equação, podemos calcular o período como tmkt, π, esquert, frac mktkm. Agora, vamos entender isso fisicamente. Essa é a equação do movimento, e de acordo com ela, meu sistema massa-mola continuará oscilando. O que acontece fisicamente é que a energia potencial da mola é convertida em energia cinética da massa, e, em seguida, devolvida para a mola. Esse ciclo de transferência de energia continua, e a energia total do sistema é sempre conservada. Mas a grande pergunta é: essa vibração continuará para sempre? Na prática, não exatamente. O que você observa fisicamente é algo como isto:
o sistema começa a oscilar, mas após algum tempo, a amplitude diminui gradualmente até desaparecer. Por quê? Porque na análise anterior ignoramos algo muito importante: o atrito do ar ao redor da massa. Isso é conhecido como força viscosa, que causa perda contínua de energia no sistema. Assim, a energia não é completamente conservada e vai diminuindo ao longo do tempo. Consequentemente, a amplitude da oscilação também reduz, como mostrado neste gráfico. Agora, se substituirmos o ar ao redor da massa por um fluido mais viscoso, veremos que as oscilações diminuem muito mais rápido. Além disso, o período do sistema aumenta. À medida que aumentamos a viscosidade do fluido, o efeito de oscilação reduz ainda mais, até que atinja um ponto em que não há mais oscilações. Nesse caso, a massa se move lentamente até o ponto de equilíbrio sem oscilar. Esse fenômeno é chamado de amortecimento crítico, e a viscosidade necessária para isso pode ser calculada matematicamente, como uma função da constante da mola e da massa. Se a viscosidade do fluido for aumentada além desse ponto, o sistema será superamortecido, e não haverá mais movimento oscilatório. Na próxima sessão, discutiremos algo muito interessante com alta aplicação industrial: vibrações forçadas. Imagine um sistema massa-mola com amortecimento. Agora, você aplica uma força oscilatória externa com frequência externa, ω, text externa externa, e amplitude, Festernaf, text externa festerna. Esse sistema oscilará com uma frequência igual à frequência externa, e a amplitude permanecerá constante ao longo do tempo. Um ponto importante aqui é que a frequência de oscilação não depende da frequência natural do sistema. Esse tipo de vibração é conhecido como vibração forçada, pois há uma força externa aplicada. A amplitude dessa vibração, no entanto, é uma função da frequência externa e da frequência natural do sistema. Quando a diferença entre essas duas frequências é muito pequena, a amplitude será muito alta. Isso acontece especialmente quando a frequência externa está muito próxima da frequência natural do sistema. Essa condição é chamada de ressonância, onde a amplitude se torna extremamente alta, podendo causar danos materiais.